vai abordar níveis de tempo importantes que eu uso todos os dias. Então, vamos entrar no PDF e começar. Então, aqui estamos no PDF e vamos dar uma olhada rápida em por que eu escolhi esses horários aqui. Se você olhar, 1800 é a nova. Abertura do candle diário. A abertura da meia-noite é a meia-noite. 8h30 é quando o embargo de notícias é levantado, ou quando há notícias de alto impacto. 930 é quando a Bolsa de Valores de Nova York abre. 10 horas. É quando temos um novo candle de 4 horas, e às vezes notícias, e então 2 da tarde, um novo candle de 4 horas. Agora, esses horários de abertura vão ser um pouco diferentes entre as classes de ativos. Por exemplo, se eu estiver olhando para o Forex, esses candles de 4 horas vão mudar. E nós não temos realmente a abertura das 9h30 no Forex. Todos os horários estão mostrados no horário padrão do leste, mas agora, como eu uso cada um desses níveis de tempo? Bem, com 1800, meia-noite. 10 e 2, estou focado em usar esses horários com a abertura máxima mínima e fechamento do seu respectivo período de tempo. Então, para as 1800 e 0, isso será o candle diário. 10 horas e 2 horas serão um candle de 4 horas. Agora, eu também uso a meia-noite apenas como um nível de suporte e resistência, ou desconto e prêmio, e a mesma coisa com 830. Mas, por exemplo, muitas vezes a meia-noite e 830 vão fornecer suporte para o preço subir ou resistência para o preço cair. Eu posso considerar isso um prêmio. Agora, eu também procuro por um movimento Judas, ou uma formação de bloco de ordens à meia-noite, 830 e 930. Vamos dar uma olhada nisso. Então, por exemplo, se eu estiver otimista, quero ver o preço abrir, fazer uma mínima, ou essa sombra inferior, fazer uma máxima e então fechar, certo? Então, se eu sei onde estão esses níveis e vejo que estamos nos movendo para baixo, mudando o estado de entrega, estou antecipando preços mais altos. Vamos entrar mais nisso no meu vídeo sobre abertura, máxima, mínima e fechamento. Agora, a mesma coisa se aplica ao candle de 4 horas e é daí que eu tiro as 10 da manhã e 2 da tarde. Então, se estiver otimista, temos abertura, mínima, máxima, fechamento ou acumulação, manipulação, abaixo do preço de abertura, distribuição. Agora, com a abertura das 8h30 e da meia-noite, eu vou considerar prêmio ou desconto, assim como suporte e resistência. Então, por exemplo, se eu estiver pessimista aqui e estivermos acima tanto das 8h30 quanto da meia-noite, então isso é um prêmio alto e vice-versa. Agora, com o movimento Judas, ou um bloco de ordens, eu vou usar a meia-noite 830 e 930, e o que estou procurando lá é que, se eu estiver otimista, quero ver movimentos opostos nesses horários. Mas, por exemplo, se estiver otimista aqui, 830 faz um movimento oposto, fecha acima, isso agora é um bloco de ordens. Eu não espero que essa mínima seja rompida enquanto continuamos subindo. Coisa semelhante aqui, 930 faz um movimento oposto para baixo para continuar subindo. Vamos dar uma olhada nos gráficos e revisar vários exemplos disso. Então aqui estamos nos gráficos, e farei o meu melhor para juntar tudo isso. Conceitos meio que juntos em alguns exemplos, assim como individualmente. Então a primeira coisa que eu quero procurar é uma tendência. Então se você notar, respeitamos a invasão consequente dessa sombra. Estamos fechando dentro da máxima do dia anterior. Então se estou procurando que o próximo dia vá mais baixo, então vamos descer para os prazos mais baixos. Então aqui estamos nos períodos de tempo mais baixos. E o que notamos? Bem, atualmente nossa abertura diária não tem sombra superior. Ainda estamos pessimistas? Estamos deixando oscilações de falha nessa mínima. Idealmente, estou procurando que o preço negocie para fazer uma nova mínima do dia, certo? Agora, onde estamos em termos de prêmio e desconto com a meia-noite? Certo. Estamos acima disso e estamos pessimistas. Então isso pode ser considerado um prêmio. Nós tocamos na abertura diária. Fazemos uma nova máxima. Então, com a minha antecipação de uma ação de preço pessimista, estou esperando que isso forme uma sombra durante Nova York, aqui, para fazer uma reversão em Nova York e cair mais. Idealmente, estou procurando que esta vela pareça algo assim, eventualmente. Uma sombra aqui, um corpo e uma sombra. Então, vamos ver o que acontece. Nós vamos acima da abertura diária e da abertura da meia-noite, um nível alto, premium, série de candles de alta. Que ele é um bloco de ordens ali. Agora, vamos ver o que acontece às 8h30. Se você notar o que está acontecendo, não conseguimos fechar abaixo da abertura da meia-noite. Então, está usando isso como um nível de suporte e resistência para negociar de volta, onde, idealmente, para este bloco de ordens. O bloco, agora às 8h30, faz uma corrida de alta, oposta, certo? Então é isso que quero dizer. Com um movimento Judas, às 8h30, se opõe ao fluxo de ordens diárias que eu esperava
Agora, se está alcançando, lá em cima dentro de um bloco de ordens, vamos ver o que acontece. Às 9h30 chega lá em cima, temos uma distribuição para baixo e lá vamos nós. E voltamos. E você vê como está esse bloco de ordens. Junto com a abertura da meia-noite e a abertura das 8h30, usando isso como um nível de suporte e resistência para fazer uma nova mínima. Agora você pode ver como estamos usando isso. Antecipamos a abertura diária, máxima, mínima e fechamento, usando a meia-noite e a abertura diária. Usamos as 8h30 como um nível de desconto e prêmio, assim como um movimento oposto, ou swing de Judas, abertura de Nova York. Era hora de distribuição, e então, quando voltamos, para esse bloco de propulsão, também o temos emparelhado, com a meia-noite e as 8h30, que eu uso como níveis de suporte e resistência. Então você pode ver aqui no período de 4 a horas, nossa abertura das 10 horas, certo? Então esse é o período que estamos buscando. O poder do 3, no período de 4 horas, se estamos antecipando uma queda, vemos esse fechamento aqui. Não conseguimos fechar fora da faixa, voltamos para dentro, então antecipando a abertura mínima. Fechamento na próxima vela, o que fazemos? Abrimos, fazemos uma pequena máxima, descemos e fechamos. Agora, às 14, o que vamos obter? Bem, se formos ter uma retração, isso vai acontecer às 14 horas e teremos uma pequena retração. Aí, você pode ver como isso varre o lento para então voltar para a faixa. Então, esse é um ótimo exemplo de como combinar todos aqueles conceitos que mencionei no PDF. Então, vamos voltar para o gráfico diário aqui. Se estamos antecipando uma continuação para baixo, né, o que estamos observando aqui, bem, formamos uma máxima de swing, fechamos abaixo dessa vela, de fechamento em alta. Então, se isso for ser validado, eu gostaria de ver respeite a invasão consequente bem aqui. Então, descendo para os períodos de tempo mais baixos, mais uma vez, vamos marcar nossa abertura diária. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver uma abertura máxima, mínima, fechamento, né, certo? Porque eu quero uma continuação da tendência para baixo, onde essa máxima quer ser colocada, bem, idealmente na metade inferior ou neste limite médio da vela de fechamento em alta no gráfico diário. À medida que continuamos aqui, você pode ver fazer uma mínima. Eu quero ver o que acontece quando chegarmos em Nova York. Certo, por então, joguei um pouco longe demais ali, mas o que notamos? Estamos negociando acima da abertura diária e da abertura da meia-noite. Então, considerando que há um prêmio às 8h30, o que acontece? Vamos descer para um período de tempo mais baixo para ver isso. Você pode ver às 8h30. Fazemos uma corrida oposta para varrer essa máxima antes da distribuição para baixo, mas, certo. Para que serve a meia-noite uma vez que fechamos abaixo, usado como resistência para continuar descendo? Então, voltando para esse período de tempo mais alto, Y, estamos antecipando uma continuação da tendência para baixo, para fazer uma abertura máxima, mínima e fechamento no período diário. Vamos ver o que acontece. Nós temos uma continuação. Você vê como a abertura de Nova York em um período de tempo mais baixo esta semana significa que subiu primeiro para depois descer. Uma vez que ele volta a subir, a abertura de Nova York é usada como resistência. Então, deixando isso continuar a se desenrolar e ver como a abertura de Nova York foi, mais uma vez usada como resistência. Então, indo para o período de 4 horas, você pode ver o que acontece aqui. Bem, às 6, fazemos uma corrida oposta, voltando a subir para essas velas de fechamento em alta e em seguida caindo novamente. Então, o que temos? Esta vela do fechamento em alta em um nível importante. Isso é um bloco de ordens. Então, se formos ter um retrocesso quando isso ocorre, bem, seria na virada de uma nova vela de 4 horas, ou às 10 da manhã, e às 10 da manhã chega aquele movimento para cima até aquele nível. Então você pode ver como esse timing funciona. Se formos continuar descendo quando isso ocorreria, às 2, você pode ver que começamos a fazer um movimento para baixo às 2. Então espero que você consiga ver como eu uso esses níveis de tempo todos os dias. Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo aqui. Atualmente estamos acima da nossa abertura diária e da abertura da meia-noite. Vamos deixar isso se desenrolar um pouco. Você pode ver bem aqui que limpamos todos esses fundos. Então, se formos ter uma continuação para cima, teríamos nossa abertura, que está bem aqui, nossa mínima, que foi registrada, e então gostaríamos de ver isso continuar subindo para fazer uma máxima antes de fechar, certo? E o que você nota quando esse movimento para baixo ocorre? Ou se formos para um período de tempo menor, às 8h30 acontece um movimento para baixo. Manipulação para baixo, distribuição onde sobe. À medida que deixamos isso continuar, o que acontece?
A abertura da meia-noite é usada como um nível de suporte para continuar subindo, vamos ver. E lá vamos nós, começamos a continuar subindo. E enquanto deixamos o dia terminar, você pode ver a abertura, a mínima. Eu fecho meia-noite. A abertura foi usada como aquele nível de suporte, e quando essa distribuição ocorre, nós vamos para um período de tempo mais baixo aqui. Perceba que isso acontece depois das 9h30, certo? Às 9h30 faz uma corrida oposta, nós fechamos acima, e então temos uma continuação para cima, mais uma vez. A vela de 4 horas, nós varremos a mínima de fechamento. Se formos ter uma continuação para cima às 10 da manhã, faça uma abertura baixa. Eu fecho. Então aqui estamos no nosso próximo exemplo, e se apenas dermos uma olhada, o que temos, repousando nessas máximas e máximas bem iguais, com um desequilíbrio acima, e o que notamos em termos de prêmio e desconto com esses níveis? Bem, estamos abaixo da meia-noite, estamos abaixo das 8h30, estamos abaixo da abertura diária e da abertura de Nova York. Acabou de fazer uma corrida oposta ou uma corrida para baixo, certo? Às 8h30 fez uma corrida para baixo. Vamos ver o que acontece. Certo. Corrida oposta, descer, fechar acima. Este é um bloco de ordens. Mas agora, se essa reversão de Nova York for acontecer, essa mínima não deve ser rompida. Agora, acabamos de ter uma nova vela de 10 horas aqui. Então fazemos uma abertura baixa. Eu fecho, certo? Então vamos ver. Então estou antecipando que será a mínima da vela de 10 horas. Eu não quero ver abertura mínima. Eu fecho ou acumulação, um pouco de manipulação ali, distribuição. E aí temos uma continuação para cima. Você pode ver como esses níveis são usados como resistência e a abertura de Nova York é usada como suporte. E então vamos romper a máxima, certo? Volta, usa isso como uma área de resistência, continua subindo. Então aqui estamos em outro exemplo. O que notamos que as 8h30 fez? Faz uma corrida oposta ou para baixo. Nós temos um fechamento acima disso? Vamos ver. Mais uma vela ali. Certo, temos nosso fechamento acima. Então, agora, validando isso como um bloco de ordens, eu não anteciparia que essa mínima fosse rompida. Vamos em frente, quando essa distribuição poderia ocorrer, ou 9h30 ou 10, certo? Então, vamos mais baixo. O que notamos? Aqui, a abertura de Nova York faz uma corrida imponente, ou uma corrida para cima. Normalmente, a menos que vá simplesmente subir, se voltar para a faixa, é provável que busque essas mínimas. Aqui fazemos uma nova mínima à meia-noite, que é usada como suporte. E vamos ver, à medida que nos aproximamos das 10 horas, agora temos uma nova formação de bloco de ordens. Vamos ver o que acontece às 10 horas. O que conseguimos? Uma corrida oposta para baixo, e então... Vamos ver o que acontece. Uma pequena consolidação antes de subir. Então, se eu mudar isso para a vela de 4 horas aqui, você pode ver que fazemos a abertura. Fazemos uma mínima, e então gostaríamos de ver isso continuar. Até quando? Bem, gostaríamos de ver isso até as 14 horas. Então vamos ver. Quando teremos uma nova vela de 4 horas? 14 horas. Bem, aqui. Então você pode ver que fizemos uma abertura, uma mínima, uma máxima e um fechamento. Então vamos dar mais uma olhada nisso. Abertura, máxima, mínima e fechamento de 10 horas no gráfico de 4 horas. Você pode ver com a vela das 6 da manhã. A vela, nós varremos essas mínimas, fechamos acima desta vela de fechamento em baixa. Se formos ter uma expansão, abertura, mínima, máxima e fechamento mais altos. E lá vamos nós. Você pode ver que esta vela abre, faz uma mínima, atinge uma máxima e então fecha. E estamos muito próximos deste nível de liquidez. Então a vela das 14, a vela simplesmente vai e leva isso. Agora, vamos dar mais uma olhada no timing das coisas. Você pode ver aqui que temos a abertura da meia-noite. Isso está sendo usado como um nível de suporte. Aqui estamos reagindo a um gap de valor justo, velas de fechamento em baixa, saindo desse gap de valor justo, que atualmente está sustentando o preço. O que notamos sobre 830? 830 faz uma corrida oposta, ou uma descida para este antigo bloco de ordens. À medida que continuamos, você pode ver que fechamos acima disso. Vamos ver o que 930 faz? E assim, nós voltamos para este bloco de ordens. Se você notar, 930 faz uma corrida para baixo para varrer mais algumas mínimas, mas essa é a continuação para cima, e lá vamos nós. Mas se você realmente se aprofundar nos gráficos e estudar essas corridas opostas, ou apenas esses momentos, você vai aprender bastante. Então vamos entrar em mais alguns exemplos. Então aqui estamos, com mais um exemplo, à medida que nos aproximamos de Nova York, o que acontece? Bem,
Nós acabamos de varrer essas mínimas, uma série de velas de fechamento em baixa. Vamos ver se fechamos acima. Agora, eu posso antecipar que essa mínima será deixada para trás se nós formos continuar subindo. Agora, estamos atualmente segurando esse gap de valor justo, fechamos acima da vela de fechamento em baixa, dentro desse gap de valor justo. Vamos ver o que acontece às 9h30. Você pode notar que 9h30 é a volatilidade que entra no mercado, desenha esse movimento para cima. Então temos uma continuação, você pode ver como esse horário funciona com 9h30 e 8h30. E para o nosso último exemplo aqui, vamos dar uma olhada no ES no gráfico de 15 minutos. E o que notamos sobre as 8h30 aqui? O Trina subiu mais. E nós fechamos abaixo dessa vela de alta, validando-a como um bloco de ordens, às 8h30. E veja, nós retraiamos para dentro desse bloco de ordens, 9h30. Faz uma alta um pouco maior, em um período de tempo menor, e depois cai. Então temos um movimento para baixo. Para eliminar essas mínimas, agora você pode ver que isso está em 10. Se mudarmos isso de volta para uma vela de 4 horas, acabamos de fazer uma mínima de abertura. Ainda não temos nenhuma máxima, certo? A máxima é a mesma que o preço de abertura, a mínima de abertura. E veja como a meia-noite é usada como resistência. E então começamos a negociar mais alto aqui. E a vela das 14 horas é o que finaliza essas máximas aqui. Agora, espero que você tenha achado este vídeo útil. Existem vários conceitos que entram nisso. Mas se você entrar nos seus gráficos e estudar, você vai descobrir algumas coisas. Se você gostou, por favor, considere curtir e se inscrever. E eu vejo vocês na próxima vez. Tenha um bom dia.